Aqui, uma coisa que é muito importante. Mais um tema, mais uma falácia. Qual é o ponto? Nós temos Santo Epifânio de Salamina, no capítulo 79 da obra Panarion, ainda no século IV. O que é que ele fala? Pois Maria, se posso dizer mais alguma coisa sobre ela, é como Elias, que foi virgem desde o ventre de sua mãe. Permaneceu assim perpetuamente, foi assunta aos céus, em grego analamba nomenos, e não viu a morte. Século IV. Mas isso no Oriente. Mas e no Ocidente? Nós temos o sarcófago de Saragoça, que data de 330 e também retrata uma mulher no centro do sarcófago sendo levada aos céus e ao redor dela 12 homens representando os 12 apóstolos. Então, o que se percebe é que já no século IV, tanto no Oriente quanto no Ocidente, já havia a crença na Assunção de Maria. Os escritos de Epifânio é importante destacar que o principal especialista neles é Stephen Schoemaker. Ele escreveu 2 livros sobre a Assunção de Maria. Esses livros abordam e mostram de maneira inequívoca que, apesar de na Carta à Arábia ele ter uma posição ainda de certo agnosticismo, posteriormente, já no capítulo 79 na Panarion, ele claramente afirma que Maria é como Elias, que não viu a morte e foi assunta aos céus. Legal. Eu vou... ele falou durante 3 minutos, vou querer 3 minutos para falar sem interrupção, para refutar todas essas groselhas aqui. Vamos um por um. Porque se só ele fala e aí eu não posso falar, aí é sacanagem, né? Bom, vamos lá. A estratégia de vocês é essa mesmo, né? Só vocês falarem e não deixar eu falar. Aí é fácil, aí qualquer um ganha debate, né? Bom, ele citou um texto apócrifo de Epifânio atribuindo a Epifânio de verdade. Isso daí é uma coisa quase criminosa, né? Citar uma falsificação em um debate é uma coisa feia. Você deveria se envergonhar disso. A própria enciclopédia católica vai passar o trator pra cima de você. Olha o que ela vai falar. A referência literária mais antiga conhecida, a Assunção, encontra-se na obra grega O Falecimento da Santa Senhora, que leva o nome de São João, mas que data do século IV ou V. Calma. Raymond Brown, uma das maiores autoridades católicas do século passado. Os livros dele têm o imprimatur e o nihil obstate da igreja, confirmando que está isento de erros teológicos. Olha o que ele vai falar. A noção da Assunção de Maria ao céu não deixou qualquer vestígio na literatura do terceiro e muito menos do segundo século. M. Ruggie, a principal autoridade sobre essa questão, a principal, concluiu em seu monumental estudo. A tradição patrística anterior ao concílio de Nicéia não fornece nenhuma testemunha da Assunção. Não, você falou mais tempo que eu. Não, peraí, se você pega a primeira fonte dele, Enciclopédia Católica, ela é de 1910. Stephen Schoemaker é de 2012. Católica, 2012. A Enciclopédia Católica Stephen Schoemaker não é católico. Stephen Schoemaker não é católico. E ele é o maior especialista nas tradições sobre a Assunção de Maria. Mas nós podemos ir mais. Ele citou o livro do amigo dele. Eu cito o meu. Eu aqui cito mais de 30 autores, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a favor da Imaculada Conceição. Uma falsificação de Epifânio, cara. Que pode vergonha. Ler, capítulo 79 do Panarion. Participar de um debate como esse. 79 do livro Panarion, que é a principal obra. É o magnum opus dele. Eu ainda digo mais. Posso citar Agostinho? Quando ele fala sobre a pedra, é bom lembrar. É bom lembrar. Quem é que escreveu o Evangelho de Mateus? Por que você tá tão nervosinho? Como é que você sabe quem escreveu o Evangelho de Mateus? Tá bufando, tá gritando, parece louco. Através dos escritos dos primeiros séculos. Esses escritos são unânimes em afirmar o quê? Eles são unânimes em afirmar calma, eu não vou te bater. O Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em aramaico. Em aramaico não tem como diferenciar as palavras Pedro e pedra. Portanto, na língua de Jesus, quando Jesus foi falar com Pedro, ele disse, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele disse, tu és Cefas, e sobre essas Cefas construirei a minha igreja. Vamos poder falar agora sobre isso? É importante a gente destacar também que, por exemplo, os protestantes vão dizer, não, Pedro significa pedrinha e pedra significa pedra grande. Na realidade, não. Podem ver, Pseudo Platão, século II, livro Axíoco, no verso 371, ele fala sobre a pedra interminável de Sísifo. E isso ele está escrevendo em grego, ele usa Petros, ou seja, não havia essa distinção entre Petros e Petra, nem no grego, nem no aramaico. Agora, a sua estratégia é essa mesmo, né? Você fala 5 minutos sem parar, não olha pra mim, sequer olha pra mim, não deixa eu falar, não deixa eu comentar os seus textos, e depois eu começo e tento interromper, né? Ainda fica gritando, bufando, meu Deus, nunca vi algo assim na minha vida. Mas enfim, vamos lá. Você disse, Jesus falou em aramaico. Uau, nossa, que surpresa. O problema é o seguinte,
o texto em aramaico tem ambiguidade que o grego desfaz, porque faz a diferença entre Petros e Petra. E você sabe que existe a diferença entre os dois. Por quê? Porque os próprios pais da igreja, ao comentar esse texto, destacaram isso. Agostinho vai explicitamente comentar sobre isso. A esmagadora maioria dos pais da igreja, você sabe que isso é verdade, não adianta tentar mentir. Não. Eles comentando esse texto, você acha que você sabe mais sobre a interpretação de... Deixa eu falar que você falou muito mais. Você acha que você sabe mais de interpretação desse texto do que os próprios pais da igreja que vocês têm como autoridade? Não, isso é uma vergonha. Eu discordo em premissa, eu não concordo que a maioria dos pais da igreja concordem com a tua opinião. Eu concordo, pelo contrário. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. Ele fala que Pedro... Ele fala que o Pedro é a pedra. O mesmo que chama ele fala, pois é, aí você vê a contradição de quem sabe que Pedro é a pedra, como você, mas que não reconhece. Não reconhece. E aí a gente tem também que destacar mais uma coisa. Ele falou do Raymond Brown. Ele falou do Raymond Brown. O Raymond Brown fez um estudo ecumênico com grandes autoridades protestantes no meio acadêmico. E qual foi a conclusão dele e dos amigos protestantes deles sobre a pedra de Mateus 16:18? Justamente que o provável discurso original foi feito em aramaico, onde não há como distinguir Pedro e pedra. Mas eu acabei de citar o Axíoco do Pseudo-Platão, que foi escrito em grego. Ele fala de uma pedra grande. Ele fala da pedra interminável de Sisífio. Como é que tu vai me dizer, então, que em grego pedra significa pedrinha e pedra significa pedra grande? Você acha que os católicos que estão assistindo esse debate vão se orgulhar da sua atitude? A 272. Naquele momento, quando me viram dormindo na costa sob uma rocha abrigada. Olha como o texto fala. A pedra era tão grande, e aqui ele está usando Petros também em grego, que a pessoa podia se deitar. Ou seja, não há distinção entre pedrinha e pedra grande, como os protestantes geralmente tentam alegar quando eles falam de Mateus 16:18. Então, a gente vê que o aramaico nos apoia e o grego nos apoia. E o que apoia eles, falácias. Eu fico imaginando os católicos, um católico sincero, né, que está lá em casa assistindo esse debate, vendo o debatedor católico tendo esse exemplo de comportamento, gritando sem parar, feito um lunático, um louco aqui desvairado, enquanto não deixa eu falar, preencheu 90% do tempo aqui e não deixa eu sequer responder uma vírgula. Eu acho que o seu comportamento fala mais alto do que os seus argumentos. Mas deixa eu comentar. Calma que eu vou comentar. Caríssimo, mas você agora eu vou falar. Você fala de Clemente para dizer que Pedro era casado. E tu pergunta, Clemente fala que... Você vai deixar eu falar. Clemente isso não é o debate. Isso não é o debate. Maria não foi rompido no parto. Exatamente Clemente por fala isso que eu não aceito. Mas aí ele pega e diz que Clemente vale quando ele quer, é óbvio. Mas quando Clemente fala... Eu falei exatamente isso que aconteceu. Essa ia ser a estratégia deles. Esse tanto de gente embusteira, não todos aqui, claro, tem vários que foram honestos aqui, que eu inclusive elogiei a postura, mas, claro, né, tem sempre esse tipo de gente aí, né, sem caráter, que tem como estratégia para ganhar o debate de mim, eles sabem que se deixarem falar, perdem. Então, a única estratégia que tem para ganhar o debate é não deixar eu falar, tendo esse comportamento histérico, sem vergonha aqui. Mas deixa eu só responder o que ele falou, ele ficou meia hora falando, você parar aqui. Ó, vai, senta lá. Deixa eu falar. Ele vai me interromper, vai lá, me interrompe mais, vai lá, fala aí. É engraçado. Vai lá. A única pessoa que eu tô vendo aqui alterada é você. Eu esperava que teria alguma baixaria nesse debate, mas não esperava que fosse tanta, né? É inacreditável. Eu acho que isso diz muito. Aliás, compare o comportamento dos evangélicos que debateram com o Ariel com os católicos que estão debatendo comigo. Só compare. Mesma coisa, né? Tá bom. Posso comentar? né? Aham.